Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, gente? A mais um episódio aqui no nosso ManaCast, o seu podcast aqui para os adolescentes, para os seus pais, para sua família. Então chame todo mundo e colhe com a gente. E nesse episódio a gente tem um tema assim incrível, contemplando a cruz. Mas antes de a gente iniciar, o nosso podcast, o nosso bate-papo, vamos apresentar você a nossa convidada especial. Seja muito bem-vinda, Júlia! Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Júlia Viana, eu sou fisioterapeuta, trabalho com pacientes com obesidade e estou aqui para colaborar, estudar essa lição que tem um tema tão maravilhoso, né? Muito obrigada pela sua disponibilidade, viu? E esse tema, pessoal, tá tão incrível, né? Que contemplando uma cruz de Cristo, né? A cruz eu digo assim, mostra o sofrimento de Jesus na qual ele passou, mas também mostra o amor de Cristo por nós, né? E contemplar a cruz é a coisa mais magnífica, porque a gente reflete o amor de Cristo, né? Ela te vai dizer que nós devemos passar pelo menos uma hora pensando em Cristo, né? E pensando no que ele fez por nós na cruz, né? Então, contemplando a cruz não tem um título mais bonito, né? Ao qual Jesus morreu por nós para nos salvar e nos libertar de todo pecado. Sim, ela fala também que a gente, pela contemplação, nós somos transformados. E essa contemplação que você citou de uma hora diária, ela é importante para o nosso crescimento mesmo. E essa transformação acontecer, porque não tem como contemplar a cruz de Cristo e manter-se igual, né? E tem que haver uma transformação, até porque foi para isso que ele passou por tudo aquilo, para que nós pudéssemos ser salvos. Então temos que contemplar a cruz e sermos transformados a cada dia. Com certeza, porque esse é o objetivo de Cristo, né? Nos salvar e nos transformar. Exato. Eu acho que quando a gente olha para a cruz, a gente vê o caráter de Jesus, o que ele fez por nós, a sua vida, a gente começa, eu devo ser imitador, né? Porque, se eu não me engano, lá em Efésios 5, Paulo vai escrever, seja imitadores de Cristo Jesus, nós devemos imitar Cristo, né? E quando nós contemplamos a Jesus, a gente busca estar mais parecido com ele, né? E o cristão esse é o dever do cristão, né? Ser parecido com Cristo, né? Porque a gente não só fica no nosso quarto fazendo devocional, a gente não só vai ficar preso dentro da igreja, a gente está no mundo, né? A gente deve ser a luz do mundo, devemos refletir a Cristo para as outras pessoas. Tem pessoas que não conhecem a Cristo, tem outros que conhecem um pouquinho ali, mas a gente pode ser um instrumento usado por Deus para salvar aquela vida daquela pessoa. A gente pode ser um imitador de Cristo, através da nossa vida a gente vai refletir o Senhor. A gente tem que ser o espelho do céu, né? Refletir a Jesus em nossas vidas. Exato. Às vezes eu me pego imaginando na cena que tá aqui na segunda, que diz: de repente, a sombra que estava sobre a cruz desapareceu. Em sons como de trombetas que pareceu ecoar por toda a criação, Jesus clamou: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Uma luz circundou a cruz e o rosto do Salvador brilhou com uma glória semelhante à do sol. Então, ele reclinou a cabeça e morreu. Porém, graças ao amor e misericórdia divina, esse não foi o fim da história. Houve terror e confusão por toda parte. O sacerdote estava para terminar o sacrifício da vítima, mas a sua mão, paralisada, deixou cair o cutelo e o cordeiro escapou. O símbolo havia encontrado seu cumprimento. O grande sacrifício tinha sido feito. Um caminho novo e vivo foi preparado para todos. Dali em diante, o Salvador deveria atuar como sacerdote e advogado no céu dos céus. Essa cena, eu acredito que as pessoas que estavam naquele momento que Jesus não havia comentado sobre a sua morte, eu acredito que elas devem ter ficado horrorizadas e com bastante medo, né? Por causa que a Bíblia fala que o céu escureceu, houve terremoto ali no Gólgota. E as pessoas eu acredito que os discípulos no caso, eu acredito que eles tenham ficado mais calmos que essas pessoas, porque Jesus já havia comentado, né? É interessante você citar esse texto, porque ele vem mostrar justamente o terror daquela cena. A gente hoje sabe que ali foi um momento que Jesus se entregou e morreu por nós por amor, mas sim, foi uma cena de horror mesmo, que assustou as pessoas que estavam ao redor. Porque, veja, e é assim que o pecado precisa ser enxergado por nós.
né? O pecado não é bonitinho, ele não é algo legal, nada disso. Ele realmente ele pode se disfarçar de coisas, e muitas vezes boa, mas ele leva para a morte. Então, contemplar aquela cena com horror, e quando a gente falou no início sobre contemplar aquela cena, não é só sob o ponto de vista, sim, claro, ele nos amou, mas também dizer assim, olha o que o pecado fez. A morte do Filho de Deus foi necessária e ela foi prometida desde a fundação do mundo. Então, todos os patriarcas e profetas esperavam este momento, porque, de fato, precisava ser consumada dessa forma. E aí, a questão do contemplar com essa reverência, porque ele se entregou por nós, mas ele sofreu muito estando ali. Então, você citou o texto que ele fala, né? O sol se escureceu, o sol não quis brilhar. Por mais de 3 horas ficou tudo escuro, como se fosse trevas na meia-noite. Então, poxa, assim, a natureza toda se revolveu, né? Naquele momento, com aquela submissão mesmo ao Filho de Deus, quem dirá nós que fomos o alvo deste amor, né? E também a cena da cruz, ela não se restringe à humanidade. A gente sabe que o grande conflito, ele é cósmico, ele envolve todos os mundos criados, todos os anjos estavam contemplando aquela cena. Então, ver o Filho de Deus morrer ali foi algo para nós, mas todo o universo contemplou com reverência. Então, assim, era a grande prova de amor, mas foi um grande sacrifício ao pé da letra, né? O sacrifício de Jesus. Algo que eu também gostei tá aqui na lição de terça, dizendo que quando Jesus não conseguiu mais carregar a cruz, devido à sua exaustão, eles pegaram Simão Cirineu, né, que é de Cirene, por causa de 2 razões. Ele não era judeu e também porque ele manifestou compaixão pelo Cristo. A respeito dessa situação, Ellen White diz que os filhos de Simão criam no Salvador, mas ele mesmo, o Simão no caso, não acreditava. Para ele, carregar a cruz até o Calvário foi uma bênção. Posteriormente, por escolha própria, ele passou a levar a cruz de Cristo, suportando alegremente o seu peso. E é bem interessante, né? Porque ele não era judeu, né? Mas ele cria em pego Cristo. de surpresa, né, ali. Isso. Sim. E eu fico assim, muitas vezes assim, também a gente se pega de surpresa, né? A gente tem um fardo a carregar também. Jesus, ele fala que a gente tem que carregar também a nossa cruz, né? E ele carregou a cruz de Cristo, né? E quando Jesus, ele fala, carregue a sua cruz, é algo também difícil, é algo pesado. E é algo que muitas vezes a gente não está acostumado, né? Porque muitas vezes a gente só quer viver a nossa vida. A gente não quer carregar a cruz. A gente não gosta de peso, né? Eu falo assim na academia, né? Eu fico assim, meu Deus, eu não gosto de sentir aquele peso, arde o músculo, tudo. A gente fica, pô, tô cansado. Quem que gosta de fazer isso, na verdade, né? Imagine também deixar de fazer algo que você não goste. Mudar todo o seu estilo de vida, o modo como você pensa, o modo como você se veste, para viver de forma que agrade a Deus. E muitas vezes, como cristão, como seres humanos corrompidos pelo pecado, a gente não está acostumado com isso. Jesus nos dá um chamado, não, carregue a sua cruz. Na verdade, a gente sempre quer o comodismo, né? É natural do ser humano, ele quer viver uma vida estável, ele quer viver uma vida tudo assim, perfeitinho, né? Nada saindo do lugar. E como você falou, a gente sim colocar sobre nós algumas situações, como uma academia, se colocar mesmo diante de uma situação em que nos leva a abrir mão deste conforto, é algo que é necessário. Quer ver um exemplo assim, parece bobo, né? Toma banho frio. A gente às vezes corre dessas coisas simples, né? A gente quer o conforto do banho quente, porque é legal. Mas veja, se você coloca sobre você algo que realmente lhe tira dessa zona de conforto, a gente consegue até mesmo ter uma melhor percepção para ajudar outras pessoas. Quando a gente está muito acomodado, né? A gente não consegue, às vezes, fazer o bem realmente onde nós estamos. Então, precisamos, sim, nos impor algumas cargas. Na lição de terça que você trouxe aqui, eu queria comentar com vocês sobre a questão do ladrão na cruz, né? Ele também carregou uma cruz, ele também passou pela tortura mesmo da cruz, de ser crucificado. E aí, diz aqui que Ellen White cita, né, que ele tinha visto e ouvido Jesus, mas havia sido afastado dele pelos sacerdotes e líderes religiosos, procurando abafar a sua convicção. Ele foi afundando no pecado até ser preso e condenado. Veja, esse trecho é interessante, porque Ellen White traz algo que a gente não tem, às vezes, um conhecimento pleno. Ele tinha ouvido falar de Jesus antes.
daquele momento na cruz. E foi afastado, e aí ele foi afundando no pecado. Aí eu fiquei pensando, ali na cruz, o último momento que ele teve, ele aproveitou, né? Então aí a gente pensa em aproveitar as pequenas oportunidades, porque às vezes elas podem retornar, como retornou para esse ladrão. Ele teve a chance de se arrepender e ali declarar a fé dele em Cristo, coisa que lá atrás ele abafou, mas ele teve a chance, mas pode também não acontecer uma outra chance, né? Então a gente tem que aproveitar esses momentos, mesmo que tenha sido os seus últimos momentos, ele aceitou Jesus e foi salvo e se tornou uma referência. Todo mundo usa o ladrão na cruz para falar, olha, não importa quão longe já tenha ido, você pode aceitar Jesus. Por quê? Porque na cruz ele estendeu a salvação para aquele ladrão que estava ali do lado dele. E aí tornou-se esse símbolo para outras pessoas que não tiveram a chance de viver uma vida como nós estamos tendo aqui, estudando a lição, tendo acesso à Bíblia, ao ensino, né, sistemático da Bíblia, da Palavra de Deus. Muitas pessoas não têm e pensam o que fazer diante disso? Aceitar Jesus, mesmo diante de uma situação, né, complicada como ele estava. Eu me lembro muito de uma passagem de Apocalipse que diz assim, estou à porta e bato, né? Jesus está batendo na nossa porta, nosso coração, e muitas vezes a gente rejeita. A gente muitas vezes pensa que essa mensagem é só para aquelas pessoas que estão de fora, né? Que não são cristãos. Mas no nosso meio cristão, a gente também se inclui, porque muitas vezes Cristo está tentando nos chamar a atenção sobre algo, sobre alguma cruz que a gente precisa levar, e a gente não quer atender. Porque a gente, como você diz, a gente gosta do acomodismo, a gente gosta de ficar na nossa zona de conforto. Porque sair da nossa zona de conforto, tá tudo bom, tá tudo legal, tudo ótimo, para carregar uma cruz e sofrer até a volta de Jesus, a gente não quer isso, é muito difícil. Mas quando a gente aceita o chamado de Jesus, de levar a nossa cruz, a gente tem que lembrar que também a gente não tá sozinho. Jesus, ele teve ajuda, né? Eu esqueci o nome dele agora? Simão Sirineu, para carregar a cruz. E eu penso assim, pô, no mesmo dia Jesus também está comigo, para me ajudar a carregar minha cruz, para me ajudar a vencer os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros, para me ajudar a amar o meu próximo, para me ajudar a perdoar, né? Então eu vejo isso, que Jesus, ele trabalha assim na nossa vida, nos fortalecendo, nos ajudando a cada dia. O que eu mais gostei de toda a semana, né, dessa lição, tá aqui no dia de quinta. Foi então que ele se deu conta de que sua máscara havia caído. No caso, Satanás, né? Ficou evidente para todo o universo que ele era o assassino do Filho de Deus. Assim, o último elo de simpatia entre Satanás e o mundo celestial foi rompido. Esse mesmo elo de simpatia, se você se aprofundar bem, é aquele mesmo comecinho de Jó, que quando que Satanás está rodando pela terra, ele chega no céu e fala, eu sou o príncipe deste mundo, e aí Jesus fala, Jó, todo mundo conhece essa história. Sim. E eu lembro também, retornando para essa morte de Jesus, eu lembro de uma vez, quando eu era mais novo, eu perguntei para minha mãe, e se Satanás e seus anjos quisessem se arrepender, eles poderiam? Aí minha mãe me explicou que até a morte de Jesus, eles tiveram a chance de se arrepender. E logo em seguida, quando Jesus morreu, meio que fechou a porta da graça para eles, né? E eles não podem mais se arrepender. Porque eles já estão com o coração, né, entregues à maldade e ao pecado, né? Eles tiveram a oportunidade, como você disse. Todos nós temos oportunidades, né? Deus também não ia ser injusto com eles, né? Por mais que eles haviam errado, rejeitado o Senhor deu uma oportunidade, né? Eu vejo o nosso Deus como Deus de misericórdia. Sempre nos oferece a oportunidade para nos salvar. Porque o objetivo dele nunca é destruir. Nunca é... Por mais que a gente tenha errado, ele quer restaurar. Ele quer nos dar um novo coração. A Bíblia não diz isso, né? Que ele quer tirar o coração de pedra para dar um coração de carne, um coração transformado. E ao mesmo jeito ele queria fazer isso para os anjos, né? Transformar e salvar. Só que Satanás e os seus anjos haviam rejeitado, haviam tomado a sua decisão. E cabe a nós hoje também tomar uma decisão verdadeira de estar com Cristo todos os dias, né? E a gente sabe que nessa batalha entre Satanás e Cristo, Cristo foi o vencedor, né? Graças a Deus, né? E hoje nós temos a oportunidade de salvação e de conhecer mais a beleza, né, da cruz. Foi doloroso, mas também traz a nossa vitória. Foi através dela que hoje nós podemos ter a salvação.
Isso. Aqui, em sexta-feira, embaixo ali no Além do Estudo, tem também outra coisa que me chamou muita atenção, que diz: o santuário é o plano da salvação desenhado. Quando o véu do templo se rasgou, deixando à mostra o lugar santíssimo, Jesus deixou de ser o cordeiro para ser o sumo sacerdote. No caso, nesse momento, quando Jesus se tornou o sumo sacerdote, ele começou a interceder por nós, né? Que diz na Bíblia que quando Jesus se tornasse sumo sacerdote, ele começaria a interceder por nós. E isso eu gostei muito. Eu acho muito, muito importante, muito pertinente você tocar nesse ponto, porque a mensagem do santuário, ela é uma mensagem diferenciada que nós temos, né? O meio cristão, ele fala da morte de Jesus, fala da salvação, mas não se fala do santuário como nós adventistas falamos. Então, eu acredito que esse é um ponto. Você citou, realmente está aqui no rodapé assim, do texto, mas é importante parar para refletir nisso, porque a obra que é feita no santuário, ela precisa ser relembrada por nós, é importante falar sobre ela, e levar esta mensagem que Jesus ainda está intercedendo por nós. E aí foi o que ele falou antes. A chance dos anjos caídos passou. Nós estamos vivendo a nossa chance. Nós estamos no momento em que temos a oportunidade de cada dia aceitar. Não é um aceite único na vida, a gente aceita e continua aceitando e levando a mensagem para outras pessoas. Porque a gente também acha que a pregação é só para o outro. A pregação não é só para o outro, a pregação é para me manter pensando e falando sobre isso. Então, quando eu saio para pregar, quer esteja no momento devocional da minha vizinhança, no culto, ou no meu dia a dia, estudando, né, trabalho, enfim, é lá onde eu vou exercer a minha fé. Eu vou colocar em palavras, alcançando outras pessoas, com a mesma mensagem que um dia me alcançou. Então, a gente precisa continuar estudando, né? Eu acho que a gente precisa olhar para a cruz para contemplar e sermos transformados, mas continuar estudando, porque é um estudo amplo e que precisa cada vez mais ser realmente levado para outras pessoas, né? Isso reflete muito a nossa missão, né, de sermos cristãos, de levar esse evangelho, né, de não só deixar a cruz pra gente, né, mas lembrar ao mundo que Jesus também morreu para essas pessoas, né? Exato. E tudo eu acho que começa em uma oração, né? Eu queria que você fizesse a oração, né, para relembrar você que está em casa e a gente de que nós temos a missão de proclamar a cruz de Cristo para todo mundo. Com certeza. Então, vamos orar? Vamos. Querido Deus, obrigada, Senhor, porque estamos aqui falando da tua cruz. Neste lugar o Senhor morreu por todos nós. Queremos ser instrumentos teus para levar esta mensagem para outras pessoas que ainda não conhecem, que ainda não foram alcançadas. Pedimos que elas já sejam alcançadas pelo teu Espírito Santo e que essa missão, Senhor, se cumpra em nossas vidas, que sejamos esses instrumentos capacitados por ti para levar a salvação para outras pessoas. É o que pedimos e te agradecemos por esse grande privilégio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Virgília, pela sua participação. Foi incrível esse bate-papo, pessoal. Muito bom. Infelizmente chegou ao fim, mas na próxima semana tem mais um episódio para vocês, pessoal. E foi esse o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais, viu? Como o Felipe disse. Tchau, gente! Tchau, pessoal. Tchau.